Testando o som, teste, beleza. Cafezinho aqui e vamos começar aqui o nosso Café com Designer. Fala, criativos! Esse vídeo eu quero fazer um formato diferente, gente. Na verdade, a ideia aqui é trazer uma troca de ideia, uma troca de experiência e um vídeo onde você consiga escutar ele, mas sem necessariamente ver ele, né? Você pode escutar aí enquanto você trabalha, enquanto você está dirigindo, obviamente com muita atenção aí para bater o carro. Mas a ideia é abordar sobre diversos assuntos. E o primeiro assunto que eu quero abordar nesse novo formato de vídeo, um pouco mais espontâneo, de repente com menos cortes, é o impacto da inteligência artificial hoje na minha vida, né? Desde a época que eu era um diretor de arte, até hoje como diretor de criação, executando diversos tipos de projetos. E é muito interessante trazer essa perspectiva para vocês, né, de como tudo era antes. Para quem não sabe, já estou no design há mais de 10 anos, né? Trabalhei em diversos tipos de agências de marketing e publicidade. Hoje eu sou sócio em uma, em parceria com alguns outros sócios, e a gente toca o negócio, faz acontecer, né? E para quem está chegando agora no design, talvez não tenha, como eu posso dizer, talvez não tenha a noção de como tudo era antes, né? Realmente a mudança ali da inteligência artificial, não só no Photoshop, mas em todo o processo criativo, ela é muito grande, né? E é esse tema que eu quero trazer para vocês hoje e trocar uma ideia e trazer alguns pontos principais, alguns pontos chaves. Então, para a gente começar a falar, vamos tomar aquele cafezinho de sempre, para dar aquele gás, dar aquela acordada. Hoje eu estou gravando mais pela manhã esse vídeo, né? E a gente precisa do café para dar aquele gás. O design gráfico antes da inteligência artificial. Como eu falei para vocês, né? As pessoas que estão chegando agora no design talvez não tenham uma noção de como tudo mudou através da inteligência artificial. E até é engraçado a gente pensar em como era o design gráfico antes da inteligência artificial, porque realmente mudou muita coisa. E essas coisas que mudaram, elas foram tanto no processo criativo, quanto também nas ferramentas, né? Então eu me lembro da época de agência, que, cara, para você ali pegar uma roupa, para você pegar um capacete, colocar ali em um rapaz de obra ali que está fazendo um projeto de obra, e você fazer essa manipulação, no mínimo ali você demorava 40 minutos se você já tivesse uma boa experiência com manipulação de imagem. Isso porque existe o processo de pesquisa, onde você iria pesquisar por aquela persona, né, a imagem daquele rapaz, e depois você tem que fazer a pesquisa ali, de repente, do capacete de obra ali, para depois você fazer a manipulação de imagem. Então, contando o tempo de pesquisa com o tempo de execução da manipulação de imagem, você já levaria no mínimo pelo menos 40 minutos. Isso com experiência, né? Agora, uma pessoa que estivesse aprendendo, iria demorar bem mais. E qual que é a diferença com tudo isso? A diferença é que na questão de ferramenta, né, toda a integração da inteligência artificial no Photoshop otimizou demais o nosso tempo, o nosso processo, né, o processo ali de manipulação, e não só de manipulação, de várias outras coisas. E é interessante porque a inteligência, o Photoshop, o design gráfico antes da inteligência artificial era algo muito mais técnico, era algo que exigia muito mais técnica sua. Por isso que eu me lembro na época de agência, que era setorizado, obviamente, né? Então tinha um diretor de arte júnior, tinha um assistente de arte, tinha um diretor de arte pleno, de criação, mas existiam pessoas específicas para cada tipo de área. Então tinha ali um diretor de arte que tinha mais habilidade com motion design, então ele ia mais para vídeo. Aí tinha um outro diretor de arte que ele era mais expert em manipulação de imagem, então as manipulações mais avançadas, né, mais complexas, sempre era direcionado para ele, manjava muito, né? Então, assim, antes da inteligência artificial, era muito mais uma questão de habilidade, né? Uma questão de conhecimento técnico para você fazer o que a IA hoje faz em poucos minutos, e isso é extraordinário, ao mesmo tempo que é bizarro, né?
E aí foi acontecendo todo esse avanço com a inteligência artificial, toda essa mudança, né? Antes também a gente usava muitos bancos de imagens, então o uso do banco de imagem assim era absurdo. Usava muito Shutterstock, diversos outros. Então, é, hoje a gente tem uma dependência grande da IA para desenvolver imagens, assets, processos, né? E antes a gente tinha uma dependência muito grande também dos bancos de imagens, que era o Shutterstock, o iStock na época e vários outros, né? E o processo do uso do banco de imagens era um processo também que levava um tempo, né? O tempo de pesquisa é o que mais impacta hoje. Se a gente fazer esse comparativo pós-IA ou sem a inteligência artificial. Porque existe ali o tempo que você vai ficar pesquisando por aquela imagem perfeita, ou muitas vezes a imagem não vai ser perfeita, você vai ter que baixar ela, você vai ter que manipular, vai ter que mudar cor, tonalidade, estilo, de repente fazer uma manipulação para colocar num lugar diferente. Eu lembro na época que a gente desenvolvia os projetos para lançamentos imobiliários e, gente, a coisa mais difícil era uma imagem de uma pessoa na varanda. Parece algo simples, mas a dificuldade que a gente tinha de pegar uma imagem humanizada de uma pessoa na varanda de um apartamento era um absurdo, né? E principalmente o segmento de comida também, para comidas brasileiras, enfim. Sempre foi um grande desafio, né? E você ter que pegar essas imagens, depois manipular. E muitas vezes, quando você encontra a imagem perfeita, às vezes não faz sentido para o perfil do apartamento que eu estava fazendo na época, ou até mesmo a persona, né? Que é a pessoa, o estilo da pessoa ali que está na varanda. Então, assim, existiam várias variáveis que fazia com que todo o nosso processo ele fosse bem mais demorado. E isso é um fato, né? Antes da inteligência artificial, os processos criativos eram bem mais demorados, bem mais inflexíveis. Hoje a gente tem uma flexibilidade absurda de gerar qualquer tipo, qualquer estilo de imagem, não só de imagem, né? Assets também. Então, no meu ponto de vista, se eu for fazer esse comparativo antes da IA e depois da IA, realmente a questão da otimização do tempo é algo absurdo e ao mesmo tempo extraordinário. Rapaz, coloquei essa blusa aqui para gravar, já deu um calor. Tourar esse ar-condicionado aqui no 19. Deixa eu tomar mais um gole aqui, gente. Cafezinho é essencial, né? Eu não sei se você gosta de café ou não, mas é uma dependência que nós designers gráficos temos. Para quem não gosta de café, provavelmente deve tomar chá ou algum outro tipo de substância. Mas faz parte, né? E aí, gente, o que acontece, né? O surgimento da IA e a resistência dos designers. E eu fui um desses designers que teve essa resistência para abraçar a inteligência artificial, né? Eu lembro quando ela começou a surgir. Eu não me lembro especificamente o ano, mas era por volta ali de 2023 que começaram a surgir os primeiros testes, se eu não me engano, né? Que veio o ChatGPT, veio logo o Midjourney, né? Acho que o Midjourney foi um dos pioneiros na geração de imagens. Deixa eu ver se isso aqui tá gravando, gente. Ah, tá gravando. Às vezes eu tenho umas neuras que eu coloco aqui para gravar a câmera e não tá gravando o microfone, aí quebra minhas pernas. Mas então, né, voltando ao assunto. E aí o Midjourney foi o pioneiro, né, na geração de imagens. E depois veio o ChatGPT com a questão de conteúdo. E foi tudo muito rápido, né? Porque surgiu uma inteligência artificial, já veio outra, e já veio outra para outro tipo, e começou aquela corrida, né? A gente não está mais na corrida espacial, está na corrida da inteligência artificial agora. E isso é bom, porque lança uma IA que acaba impulsionando o mercado, a concorrência, criar uma outra melhor, de outra forma, enfim. E aí as coisas foram acontecendo, né? E eu lembro na época da agência mesmo, que eu tinha uma amiga, a Evelyn, manja muito de design também, assim, um trabalho excepcional, principalmente em identidade visual. E ela ali estava sendo a primeira na agência que estava começando a utilizar o ChatGPT, o Midjourney. E aí a gente via muitos designers, né? E eu estava entre eles, que olhava com um mero desprezo para a inteligência artificial.
como se aquilo não fosse relevante o suficiente. E aí vem aquele papo, né? Não, a inteligência artificial jamais vai substituir a habilidade, a mente criativa de um designer e tal. E é uma certa ignorância, porque a gente sabe que a inteligência artificial realmente, pelo menos no meu ponto de vista, não veio para substituir os designers ou a mente criativa, né, de um diretor de criação ou até mesmo de um designer, mas ela veio para otimizar os processos criativos. E realmente, otimizar assim absurdamente. Mas naquela época, a gente ainda não sabia disso. E muitas coisas estavam ainda na versão beta, né? O próprio Photoshop já estava dando seus primeiros passos com a integração da inteligência artificial no próprio software. E ela estava fazendo diversos testes, utilizando algumas outras plataformas também para geração de imagem e tal. Mas ainda tudo não era relevante, né? Ainda a gente não estava no momento onde a inteligência artificial estava trazendo bons resultados. Então, a gente olhava ali com uma certa descrença, né? E aí as coisas foram acontecendo e veio a integração no Photoshop, né, com preenchimento generativo, que eu lembro até hoje, quando eu testei o preenchimento generativo na versão beta. E, gente, aí o preenchimento generativo já deixou a gente empolgado, né? Já me deixou impressionado de você selecionar ali uma área, inserir de repente o jacaré de uma praia, que foi uma coisa que eu fiz, fazer algumas manipulações ali de cenário e tal. E aí, a partir daquele momento, né, a partir do preenchimento generativo do Photoshop, foram que as coisas começaram a ficar mais em forma, né? A inteligência artificial começou a se mostrar e começou a criar essa visão de futuro, né? Mas ainda assim, obviamente, tinha muitos designers que tinham essa resistência quanto à inteligência artificial. E conforme essas mudanças foram acontecendo, ficou praticamente inviável não utilizar o preenchimento generativo e outras aplicações do Photoshop que hoje é utilizado a inteligência artificial, né? Acabou que virou como se fosse uma ferramenta essencial no nosso processo de criação. E coisas básicas, gente. Eu lembro que quando a gente criava um post onde a gente precisava aumentar esses materiais, né, esses conteúdos, aumentar as extremidades para poder ter mais espaço na imagem, de repente para colocar um texto, colocar um logo, nossa, o trampo que a gente tinha que aumentar lá a prancheta, depois tinha que colocar, de repente, inserir lá uma seleção e clicar em sensível ao conteúdo, ou até mesmo fazer alguns trâmites de duplicar a imagem, mascarar, ou aquela ferramenta lá do carimbo, né? Cara, usei pra caramba o carimbo já na minha vida, viu? Para poder ali copiar uma área, expandir essa área e ficava ali mais ou menos, não ficava ainda 100%. Então a gente tinha muito trabalho para coisas básicas, né? E aí veio o preenchimento generativo, com apenas um clique ele já estava ali preenchendo de forma automática. Acho que isso para mim é absurdo, porque absurdo de bom, né? No bom sentido. Porque hoje, em todo o meu processo criativo, quando eu vou fazer um social media para colocar um texto, né, em cima da imagem, eu preciso de mais espaço, ou até mesmo impressão gráfica, gente. Essa ferramenta é maravilhosa. A gente tem o uso dela, assim, absurdo, né? E é engraçado, porque hoje a gente usa bastante tempo, mas eu não consigo mais me imaginar sem essa ferramenta. Você vê como a inteligência artificial ela trouxe um impacto ao ponto da gente realmente precisar dessa ferramenta. Porque senão o nosso trabalho ali vai ser muito arcaico, né? Vai ser um trabalho literalmente artesanal de fazer negócio ali na unha, como dizem os antigos. E aí veio toda essa transformação, né? A partir de 2023, mais ou menos, com a inteligência artificial, não só no Photoshop, mas também em diversas outras plataformas. E aí que foi a grande virada, quando a inteligência artificial começou a ficar mais controlável, né? Então os resultados eles começaram a ser aprimorados, a gente começou a ter uma ampla variedade de IAs, seja para qualquer tipo de segmento, não só agora para imagem ou para conteúdo. E as coisas começaram a acontecer, as coisas começaram a se expandir e os resultados começaram a ficar bem mais assertivos, né? Eu lembro no começo, quando a gente gerava uma imagem, a dificuldade que a IA tinha, né, para gerar ali mãos ou até mesmo rosto.
Os resultados eram melhores com objetos, né, com cenários. E isso, com o tempo, foi se aperfeiçoando de uma forma muito rápida, né? A partir de 2023, depois de 2024, 2025, que, pô, eu considero aí 2 anos, né? Esse período que a inteligência artificial está criando maturidade, e eu acredito que ela ainda esteja nesse processo, esse processo onde ela ainda está, sim, criando maturidade para alcançar níveis maiores, que eu acho que vai alcançar. Foi que a gente começou a ver esses resultados bem mais precisos, bem mais certeiros. E hoje eu já vejo muitos profissionais, né, muitas pessoas de referência na área trazendo cursos direcionados à geração de imagens, de ilustrações, de assets e com direção de arte, né, com a direção de arte ali por trás. E, e a partir desse modo que a inteligência artificial ela alcançou esse controle, né, onde as coisas não foram mais geradas de uma forma muito aleatória ou muito distante daquilo que a gente precisava que fosse gerado. É a partir desse momento que a minha visão ela mudou ali como designer gráfico. Isso porque ficou muito fácil, ficou muito visível de entender que a gente consegue chegar em resultados únicos utilizando a inteligência artificial, né? Quando você cria uma marca e você precisa fazer com que as imagens utilizadas nesse brand book, as imagens utilizadas para posicionar a marca, elas não precisam ser necessariamente criadas do zero, com custo alto, né? De você contratar um estúdio, pessoas, cenografia, cenário, para depois fazer ali um tratamento de imagem e tudo mais. Hoje não. A gente já consegue gerar pessoas, né, com um nível altíssimo de qualidade, assim, um nível absurdo, com um alto realismo e com uma personalização maravilhosa, uma personalização versátil, e onde a gente consegue trazer ali toda a identidade da marca, né, que foi criada, toda a identidade visual para o contexto daquela imagem. E isso mudou a chave, né? Isso mudou a minha chave ao ponto de entender que não. Agora é imprescindível que a gente use a inteligência artificial nos nossos processos. Seja um projeto de brand, seja um projeto de campanha, seja na criação de um assets, né? Eu lembro, um outro ponto também que eu lembro, gente, é que houve uma repercussão muito grande na comunidade de ilustração, né? Para quem não sabe, eu por muitos anos eu desenvolvi pintura digital também. Eu acho que eu vou tirar um vídeo só para falar sobre isso. Mas fazia muita pintura digital através do Photoshop, compartilhava lá nos grupos do Photoshop. E sempre gostei muito, né, de pintura digital e ilustração. Mas na época que lançou a inteligência artificial e as pessoas estavam gerando aquelas imagens pelo Midjourney, obviamente a comunidade de ilustradores ficaram, assim, pistola, para não falar outra palavra, né? Isso porque a gente sabe que a inteligência artificial, ela pega o quê? Ela pega fragmentos do que já existe, ela pega imagens que já existem para poder criar algo em cima do que foi criado. Não muito diferente de nós que somos designers gráficos, que obviamente olhamos referências e criamos ideias em cima de outra. Isso é natural, isso faz parte e isso se faz presente desde a antiguidade, né? A releitura, mas houve essa questão, né? Houve esse burbulho muito grande da comunidade de ilustração, porque era como se a inteligência artificial menosprezasse o trabalho de um ilustrador, que, cara, realmente um trabalho de ilustrador é sem igual. Eu acho que toda empresa grande que precisa de um trabalho muito específico e muito bem feito, precisa sim de um ilustrador. Claro que o ilustrador ele pode se utilizar da inteligência artificial para otimizar o processo criativo dele ali de ilustração e tudo mais. Porém, a gente sabe que existe uma diferença muito grande, né, entre algo que é criado com uma técnica refinada através de uma pessoa que estudou, que praticou durante anos, e algo que foi gerado pela inteligência artificial. E eu já vou falar sobre isso também, que é muito perceptível a diferença daquilo que é feito pelo homem e daquilo que é feito pela inteligência artificial.
talvez a inteligência artificial consiga gerar algo com emoção no futuro, algo que realmente a gente não saiba diferenciar o que foi feito pela inteligência artificial, o que foi feito por uma pessoa, sim, eu acho que é possível. Mas ainda assim, para gerar esse resultado, vai precisar de uma pessoa ali por trás manipulando. Então, é complexo. Eu vejo que ainda sempre haverá a necessidade de uma mente criativa por trás da inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial por si só, eu acho que ela não é o suficiente para gerar algo não genérico, para gerar algo com emoção, para gerar algo com contexto, então, né, um significado por trás. E agora, qual que é o outro ponto que eu quero trazer aqui, criativos? Utilizando a IA nos processos de briefing, né? A gente fala muito sobre o uso da IA no Photoshop para gerar imagens, até porque as pessoas antes enxergavam muito mais a IA como uma geradora de imagem. Ah, gera uma imagem legal aqui, gera um elemento legal, faz um texto aqui automático, mas ela é muito mais que isso. E a partir do momento que a gente vai se aprofundando, eu falo pelo ChatGPT, onde a gente cria ali copilotos, onde a gente cria especialistas que vão entender todo o contexto de uma marca, de um tipo de execução, de um trabalho, e eles vão trabalhar por você. E essa foi a grande virada de chave, porque quando eu comecei a me aprofundar no ChatGPT e eu entendi que em todos os processos eu conseguiria colocar a inteligência artificial para otimizar o meu tempo, cara, isso foi um absurdo. Né? E hoje, para vocês terem noção do uso da inteligência artificial, gente, eu tenho uma aba, né, um especialista para cada processo dos meus projetos. Né? Isso porque, vou explicar para vocês. Eu desenvolvo muitos projetos de lançamentos imobiliários, né? E esses projetos de lançamentos imobiliários, assim, é muita coisa, né? Envolve muitas etapas. E aí, quando a gente pega a etapa desde o começo, e a gente precisa fazer aquele briefing completo, né? Entender o briefing do cliente, fazer o briefing com o cliente, entender o projeto. Vai ser um lançamento imobiliário que vai lançar em tal localização e vai ser 2 torres, com 2 elevadores por andar, com 4 apartamentos por andar, com a tipologia ali de meu Deus do céu, como que é o nome? A tipologia do produto, né, que é metros quadrados, 3 dormitórios, varanda gourmet, enfim, diversas informações que, cara, isso com a inteligência artificial facilita muito, porque o cliente enviava todo o projeto, toda a ficha do empreendimento através de um PDF, que era uma ficha imensa ali com várias informações. E eu simplesmente pegava essa ficha, integrava ali no especialista e ele já fazia todo o filtro das informações mais relevantes para estar encaixando ali naquele projeto, seja na criação de KVs ou na criação de um social media, enfim. E aquilo era ótimo também, por quê? Porque através das informações do produto é que eu vou saber qual é o público-alvo ideal, né? Então, assim, uma coisa é você divulgar um empreendimento com 2 dormes para um casal recém-casado. A outra coisa é para uma família grande. Então, a tipologia do produto ela influencia muito na sua estratégia de público-alvo. Isso é um fato. E é por isso que um briefing completo ele é muito importante para que você tenha ali uma campanha, um posicionamento de produto, um posicionamento de marca muito mais preciso, né? E hoje, né, igual eu falei para vocês na inteligência artificial, o cliente ele envia todas as informações, eu jogo nesse especialista, esse especialista ele vai filtrar todo o briefing, ele vai trazer um briefing completo ali com as informações mais relevantes. Depois disso, por esse próprio especialista, é que eu trago as estratégias, muitas vezes de name, né, quando a gente vai criar um nome. Então, dentro ali de todo o escopo do cliente, com a minha mente também, né, buscando ideias e complementando com a inteligência artificial, eu consigo chegar em resultados bem mais rápido.
do que se eu estivesse ali literalmente pensando sozinho, né? Então ali, obviamente, precisa de ajustes, precisa de refinamento, às vezes o nome não ficou legal, às vezes o conceito ficou meio estranho, e você vai alinhando, e você vai especificando, ó, ajuste isso, até que você encontre o melhor resultado. E não é simplesmente colocar o prompt ali e achar que o ChatGPT vai fazer milagre. Não, você precisa direcionar. Você precisa ter a mente estratégica por trás. Ele só é um caminho para você chegar no seu resultado mais rápido. E depois de todo o projeto de name, a gente dá continuidade ao projeto ali de brand, né? Através da criação e da pesquisa do público-alvo, da criação das personas, da criação ali das dores dos clientes, do público, né? As estratégias de gatilho para você atrair o público, seja pela dor, seja pelo benefício, que são coisas importantíssimas na hora de você criar um projeto de brand, um projeto completo. Porque a sua marca... Qual que é a função do brand, gente? É simples, é criar conexão com o público. Você vai fazer um projeto de brand, vai fazer uma marca com estratégias para se conectar com o seu público-alvo. Eu acho que esse é um dos pilares principais, né? Se a gente olhar para as grandes marcas, né? Seja, por exemplo, a Nike, né? Pô, a Nike, ela não foca apenas na beleza do tênis. Ela traz ali um contexto do seu público sobre esporte, sobre superação. E esse contexto faz com que as pessoas criem uma identificação, e com essa identificação as pessoas consomem os produtos da Nike. Mas, obviamente, de forma secundária, tem também a questão da qualidade, principalmente para quem corre. Então, assim, existem vários outros pontos, né? Mas, com isso, a gente tem inteligência artificial hoje para criar todo esse escopo de uma forma muito mais completa e muito mais otimizada, né? E isso faz parte hoje do meu processo. Criando esse público, entendendo esse público, eu sou muito mais preciso na hora de criar uma campanha, na hora de criar uma identidade visual. E a inteligência artificial está aqui hoje não só para gerar imagens, né? Pessoas que acham que a inteligência artificial, como eu falei, está aqui só para gerar imagens. Não, ela é muito mais que isso. E, obviamente, ela precisa ali do seu direcionamento para ser muito mais que isso. Utilizando a inteligência artificial nos processos criativos, né? Eu falei do briefing, agora é o processo criativo. Gente, eu falo para vocês que nesses últimos meses foi o que eu mais tenho feito, de estar utilizando a inteligência artificial nos meus processos criativos, né? Quando a gente fala de utilizar a inteligência artificial nos processos criativos, é na criação de assets, né? Às vezes a gente vai fazer aquela busca por assets, seja no Envato, seja no Forpic, seja no próprio banco lá da Adobe, que eu esqueci o nome agora, que tem vetor, que tem fonte, tem um monte de coisa. E a gente sabe que até a gente achar aquele elemento ideal, né, que vai fazer sentido para o nosso projeto, vai um tempo de pesquisa. E muitas vezes a gente acha muitas coisas boas, que, obviamente, quando a gente abrir no Photoshop ou no Illustrator, a gente vai modificar, a gente vai alterar. Até porque é muito difícil, pelo menos para mim, tá? Encontrar um asset no Freepik ali, no Shutterstock, que não precise de alteração, que não precise de uma remodelagem, de uma adaptação para a identidade visual do cliente. Normalmente sempre precisa. Às vezes a gente pega uma coisa de um asset, outra coisa do outro, e enfim. E hoje, com a inteligência artificial, eu tenho conseguido gerar uma consistência muito grande. Né, na criação de assets. Vou dar um exemplo prático mesmo. Eu estou desenvolvendo, por exemplo, um KV de Natal para um shopping center, né? E eu precisava que a inteligência artificial, tanto o ChatGPT quanto também o da Gemini, né, o Nano Banana, ele gerasse alguns personagens de Natal que estivesse ali no mesmo estilo. Então era um Papai Noel pernudo, no estilo 2D, com outros personagens também pernudos, com a mesma assinatura, né? O mesmo estilo visual. E isso precisava ter uma consistência. Eu tinha dois caminhos, né? Ou eu procurava por um banco de vetor e tentava achar algum conjunto que estivesse ali muito próximo um do outro, que já é um desafio, a gente sabe que é difícil muitas vezes.
ou realmente a gente explora a inteligência artificial através de um bom prompt, né? E aí a gente vai explorando os resultados. E ó, os resultados ficaram excepcionais. Eu quero trazer um vídeo só para mostrar para vocês verem esses resultados, né? Mas o resultado que eu tive da consistência visual desses assets, né, dessas ilustrações para complementar o KV, foi um resultado muito preciso e com aprovação assim de primeira, né, da equipe de marketing. E qual que é o fator bom, fator positivo de tudo isso? Né? Porque eu só vejo muito mais fator positivo do que negativo. É que eu economizei, eu não precisei pagar um ilustrador. Me desculpem, ilustradores, mas faz parte do jogo. Né? Muitas vezes a gente está na operação, seja um freelance, seja uma conta fixa aqui. Não dá ali para a gente contratar mais uma pessoa para poder fazer um trabalho ali de ilustração. Acho que em grandes projetos, sim. Acho que em grandes projetos tem que ter um ilustrador, né? Mas, pô, vamos ser realistas, né? Você é um designer gráfico, você tá com freelancer, você tá com uma conta. Às vezes o orçamento a gente sabe que é um pouquinho mais apertado e tudo mais. Não dá pra gente pagar ali uma grana boa para um ilustrador para fazer essas ilustrações para a gente usar no projeto, né? A não ser que o projeto seja um projeto grande, que eu acho que todo projeto grande precisa sim ter, de repente, um motion design específico para aquele projeto, um ilustrador específico para aquele projeto, mas projeto menor, né, gente? Não tem para onde correr. E o resultado que eu cheguei através da inteligência artificial foi excepcional, foi excelente. Uma consistência e o melhor, né, uma ilustração única. Porque, querendo ou não, aquilo que é gerado pela inteligência artificial, quando a gente consegue encontrar um bom caminho, a gente não vai ver em nenhum outro lugar, seja imagem, seja ilustração, enfim. Diferente de quando você pega uma imagem ou até mesmo um asset do próprio Shutter ou do Furpic. Provavelmente você vai ver esses elementos aí em outros projetos, né? E o maior perigo é quando as pessoas criam logos já pegando esses logos de bancos de vetores. Aí não dá, né, gente? Aí você quebra a perna, né? Quantas vezes eu já vi diversos ícones ali de logotipo que a pessoa simplesmente ali pegou no Furpic. Ah, tem um logotipo lá pronto, lá de mãozinha sorrindo, aí pegou lá, pronto. Então, assim, é importante ter o cuidado com isso, né? Acho que não, qualquer designer que crie marcas, um designer bom, profissional, sabe que a marca não pode ser criada justamente com vetor pronto de um banco de vetor, né? Senão vai dar BO isso aí. Mas, voltando ao assunto, antes que eu me perca, que eu já me perdi, eu tô com a memória aqui já... Por isso que eu preciso de café, senão eu esqueço. Lembrei. Aí, voltando ao assunto, né? Em relação à criação de assets. E, bom, tenho utilizado muito, né? Finalizei a campanha de Natal, agora estou utilizando para o Halloween. Então, assim, isso tem me ajudado muito. Não só em questão 2D, em vários estilos, gente. Eu criei uma campanha da Semana do Cliente para o Shopping Center também, com elementos 3D. Né? Uma televisão ali 3D, tudo na mesma linha visual. Isso me ajudou demais, né? Por isso que eu quero trazer um vídeo para vocês falando só do uso da inteligência artificial com assets nos meus projetos, né, de campanhas, de identidade visual. Isso tem agregado muito, muito. Eu tenho certeza que vai ser um vídeo aí que vocês vão gostar. E aí, gente, não só na questão de assets, né, mas também, principalmente na questão de imagens. Então, hoje, utilizo muito a criação de imagens através da inteligência artificial, seja para criar uma imagem muito específica para alguns dos meus clientes, principalmente os clientes que precisam de uma humanização na criação dos conteúdos, porque às vezes a gente fica muito preso à arte. Todo designer acha que é só arte bonita, é só elemento, shape, não sei o que, não sei o que. Mas, gente, grande parte dos clientes eles precisam que o perfil do Instagram, os posts, eles sejam muito mais humanizados. E quando eu falo muito mais humanizados, é muito mais imagens de pessoas, de locais, do que necessariamente uma arte, uma composição ali com shape, com letras, com cores, com elementos, né? E muitos desses eventos, principalmente no segmento de shopping, que eu atendo muito, a gente precisa relacionar o ambiente do shopping com uma pessoa específica, alguma coisa específica relacionando a pessoa. E o resultado que a gente consegue chegar através da inteligência artificial, seja com o Nano Banana ou até mesmo o ChatGPT, são resultados extraordinários, né?
falando de inteligência artificial, falando de geração de imagem, assim, acho que semana passada eu tinha que pegar uma imagem lá do shopping, colocar umas abóboras, né? E colocar lá o mascote. E assim, fiz de uma forma muito rápida. Anexei a imagem do mal lá no ChatGPT, coloquei a referência da abóbora, gerou lá a imagem lindamente, com fundo desfocado, com um estilo bem personalizado ali de Halloween. Depois, o outro desafio era pegar uma criança utilizando uma camisa que a gente tinha desenvolvido para um evento de corrida, né? Que aconteceria lá no shopping também. E aí a gente conseguiu gerar aquela imagem daquela criança vestindo ali aquela roupa, com toda aquela personalização na camisa, com aquela bolsa, uma bolsa que a gente tinha feito também, né? Então, assim, em questão de 1 minuto, gente, é o que a gente demoraria para fazer, sei lá, um mockup de uma camisa, leva tempo, leva um tempinho aí para fazer. Junto com o mockup de uma mochila, pra você colocar uma bag numa criança, cara, é muito trampo. E isso com menos de 2 minutos você conseguiu fazer. E aí colocou fundo e a gente conseguiu uma arte ali literalmente profissional, realista, em poucos minutos, de uma forma humanizada. Então, assim, principalmente nessa questão de trazer conteúdos humanizados, conteúdos com pessoas, com cenários reais, isso nos ajuda muito, né? Porque às vezes não dá para você simplesmente produzir o conteúdo com uma única foto que foi tirada lá do espaço. Você precisa da inteligência artificial. Então, não só na criação de assets, mas principalmente na questão aí de imagens. A inteligência artificial, ela tem me ajudado muito e tem transformado muito a forma com que eu entrego, né, para os meus clientes, não só no quesito de velocidade, mas também de qualidade. E isso, acho que tudo isso que eu falei para vocês acaba trazendo a necessidade de ser gerado em você mesmo, né, você designer, a mentalidade de não ser apenas um executor, mas agora ser o estrategista. Porque antes, como esses processos cobravam muito da gente na questão de execução, para depois a gente, muitas vezes, né? Quer dizer, a gente mais executava do que pensava. Hoje é o contrário, né? Igual eu falei de alguns exemplos práticos para vocês do uso da forma que eu uso a IA nos meus processos, né? E hoje eu vejo que exige muito mais uma questão estratégica minha, o entendimento da ferramenta e de como chegar nesses resultados, do que necessariamente a questão de execução, né? A prática para chegar nesses resultados. Porque o que a IA demora 1 ou 2 minutos para fazer, se eu fosse fazer na unha, né, eu demoraria cerca de 40 minutos. Então, existe muito mais agora a necessidade de você, designer gráfico, você pensar muito mais, você pesquisar muito mais, você ter uma ideia clara, estruturar o prompt para chegar nos resultados daquela imagem, daqueles assets, daquele projeto, do que necessariamente você colocar sempre a mão na massa. Isso porque você otimizando o seu tempo, obviamente, isso abre um leque de possibilidades para você abraçar mais projetos ou até mesmo uma outra conta. Então, diante da inteligência artificial, nosso posicionamento hoje muda, né? Então, a gente sai dessa posição de executor para uma posição mais estratégica. Até porque quem utiliza a inteligência artificial sem a estratégia, né, sem o planejamento antes, gente, só vai ter resultados genéricos. Isso é um fato, é inevitável, né? Para você ter resultados diferenciados com a inteligência artificial, você precisa sim ter um processo de pesquisa antes, preparar ali um prompt para que você consiga o melhor resultado e, por último, fazer os refinamentos necessários, seja eles no Photoshop quanto também no Illustrator. Ética, originalidade e o papel humano. Tá aí um ponto muito importante agora para trazer, né? Eu falei sobre os benefícios da inteligência artificial, falei sobre a sua mudança, falei o que era o design antes da inteligência artificial e depois. Mas nesse ponto aqui, que a ética, originalidade e o papel humano é um fator crucial, é um fator de, como posso dizer ali,
um fator de essência, um fator de assinatura, de você sair de resultados genéricos para resultados que tenham um sentimento, para resultados que tenham uma alma. Porque, igual eu falei para vocês, a forma com que a gente cria uma ideia, constrói o prompt e depois a gente faz esse refinamento através das ferramentas, seja de uma imagem, de um assets, ela vai fazer com que o resultado genérico da inteligência artificial ela ganhe vida, ela ganhe um contexto, ela ganhe um sentimento. Isso porque, igual eu falei para vocês, já falei nesse vídeo, né? Que os resultados que temos com a inteligência artificial, gente, são resultados que ainda é perceptível. Né? Tempo atrás eu fiz um vídeo falando da Ragaço lá, que fez um comercial utilizando a inteligência artificial, né? Com os vídeos e tudo mais. E você vê que é difícil você se conectar com um vídeo onde existe muito essa percepção da inteligência artificial. Assim, ainda causa uma estranheza, pelo menos para mim, quando eu vejo um vídeo gerado pela inteligência artificial, você sente que existe uma estranheza, existe uma desconexão, como dizem, a suspensão de descrença, né? Quando você assiste um filme, que o filme é tão bem construído, que ele envolve você, você tem uma excelente suspensão da descrença. Porém, a inteligência artificial ela ainda não consegue gerar, acho que esse resultado ao ponto da gente não ter esse sentimento, né, de estranheza, de algo literalmente artificial, enfim. E o papel humano, né, o olhar crítico, a ética na construção desses materiais, de saber ali manusear a inteligência artificial para chegar em resultados que vão trazer ali um sentimento, que vão trazer uma emoção, é um fator muito importante na direção de arte, né? A gente não pode simplesmente pegar uma imagem, colocar ela, fazer um tratamento básico e achar que aquilo é o suficiente. Não, aquilo não é o suficiente, gente. Precisa ali ter realmente um olhar humano por trás, um refinamento para a gente conseguir chegar em ótimos resultados utilizando a inteligência artificial. E diante disso eu fico pensando, né? Como será o futuro da inteligência artificial nos próximos anos? Isso é uma pergunta muito interessante, porque se eu olhar 2 anos atrás, o salto que a gente teve, né, com a geração de imagens, com a geração de vídeos e com inteligências artificiais para diversos tipos de segmento. Então, hoje tem inteligência artificial criando bot, né, para fazer pré-venda, para fazer todo o processo ali de venda de um produto. Então, assim, existem IAs para todo tipo de segmento, isso a gente sabe, né? A tendência é que cada vez mais a inteligência artificial, né, ela ganhe essa eficiência, essa precisão nos resultados e principalmente a inteligência, né, cada vez mais. Isso porque eu acredito que a gente ainda está na fase de ascensão da inteligência artificial, período que ela está ainda subindo, né? Que eu acho que vai subir muito mais. E o ponto que eu vejo ainda existem pessoas com resistência à IA, existem designers que talvez em questão do orgulho, ou talvez por ter um certo mindset fixo, né? Como dizem aí os coaches, mas eles acabam sendo inflexível para entender que a inteligência artificial é uma ferramenta para você chegar mais rápido no seu resultado, e não só mais rápido, né? Mas com muito mais exclusividade, com muito mais versatilidade. E as pessoas que não utilizarem a inteligência artificial no futuro, gente, elas serão substituídas, né? Eu já fiz diversos vídeos falando sobre isso, que elas não serão substituídas pela inteligência artificial, mas por outros designers que usam a inteligência artificial. Isso é um fato. Então, assim, o futuro é inevitável, a inteligência artificial está aí. Nós, designers gráficos, temos que dominar essa ferramenta em todos os pontos, né? Seja desde o começo do nosso projeto, desde a criação do briefing, né? Até durante, quando a gente está construindo a parte mais estratégica.
quando a gente está gerando uma imagem para uma campanha, para um mockup, quando a gente está criando um assets, ou até mesmo quando a gente está utilizando o Photoshop, né, e utilizando a integração da inteligência artificial durante os nossos processos de criação. Então, assim, é inevitável o uso da IA e nós precisamos estar sempre antenados com o que rola, com o que vem por aí, para que você esteja sempre conectado com as tendências, com as novidades, porque hoje, né, quando vem uma novidade da inteligência artificial, buf, aí tá todo mundo usando, todo mundo testando, e a gente precisa estar aí conectado com tudo que tem acontecido com a inteligência artificial, para que a gente esteja o quê? Posicionado no mercado. Antigamente a gente olhava no LinkedIn, dificilmente a gente iria ver algum requisito, né, de inteligência artificial para o segmento de design gráfico. Hoje, grande parte das vagas criativas que eu vejo, se não dizer quase todas ou todas, tem um requisito, né, do uso das inteligências artificiais ou pelo menos domínio básico. Né? Então, as pessoas aí que continuarem resistindo à inteligência artificial vão ficar para trás. Mas vocês que estão me acompanhando sabem que eu sempre trago conteúdos relacionados a design, a inteligência artificial e como que a gente pode unir o melhor dos dois mundos, né? E se você me acompanha, você sempre vai estar por dentro aí de tudo que está acontecendo no universo do design. E é por isso que eu estou justamente aqui, para trazer esses conteúdos e deixar vocês por dentro de tudo. E fica a minha reflexão, criativos. Eu acho que a inteligência artificial não me fez menos designer, mas ela me fez repensar o que é ser um designer. O fato é, o mundo sempre está em constante transformação e a gente precisa fazer parte dessa transformação. E é isso, gente. Falamos bastante. Vou até beber uma água agora, chega de café por hoje, mas esse vídeo é justamente na intenção de trazer um pouco mais do que eu penso, do que eu acho sobre determinados assuntos e um pouco também da minha experiência, né? E agora eu quero que vocês participem, né? Como que vocês podem participar? Deixem nos comentários o que vocês acham sobre esses assuntos, se vocês concordam, se vocês discordam. Eu acho que a gente precisa estar abertos a receber qualquer tipo de opinião, que com certeza sempre vem para agregar, né? E deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto. E também se vocês tiverem uma ideia de um outro assunto específico, né, para a gente trazer nesse Café com Designer, Café com Design, né? Café com Design. E aí vocês deixam aí que com certeza eu vou me programar para a gente estar produzindo mais conteúdos como esse, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Gente, um grande abraço, até breve, até mais design.